A Guararapes, dona da Riachuelo, teve um lucro líquido de 143 milhões de reais no segundo trimestre, resultado que representa aí uma alta de 151,2% em relação ao mesmo período do ano passado, como você vê aí na tela. Esse número, inclusive, já foi o maior apurado pela companhia no segundo trimestre. Já o EBITDA ajustado somou 436 milhões de reais, crescimento de 21,1% na comparação anual, e a margem do segmento de mercadorias foi de 15,2%. O número foi o melhor desempenho dos últimos 7 anos para esse período e, por isso, as ações subiram quase 11% no Ibovespa, cotado aí perto de R$ 9,00. Vamos conversar sobre esses dados todos, agora especificamente focando na Riachuelo, com o André Farber, CEO da Riachuelo. Tudo bem, André? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Oi, Muriel, eu que agradeço. Um prazer estar com você mais uma vez aqui. Gostaria muito de saber, antes de mais nada, olhando para esse balanço da Guararapes, olhando o quanto que esse resultado, que foi extremamente positivo para um segundo trimestre, o quanto que isso tem de Riachuelo aí no meio. Bom, tem muito de Riachuelo, é o que a gente faz todos os dias aqui. Somos uma empresa de moda, somos o maior empregador da moda no Brasil, temos mais de 30 mil colaboradores. É um trabalho muito intenso de evolução da empresa, de transformação. Nos últimos 2 anos, eu cheguei aqui há cerca de 2 anos atrás. A gente tem investido muito em produto, a gente tem investido em qualidade, na experiência, e isso o consumidor tem respondido. A gente vê os nossos números melhorando muito. As vendas agora do segundo tri, elas aumentaram em vestuário quase 16%, 15,8%, same store sales, que é a medida onde a gente olha a nossa venda por metro quadrado. Estamos fazendo isso com muito mais eficiência. A gente tem a maior fábrica de vestuário da América Latina, a gente tem integrado cada vez melhor a nossa cadeia. A fábrica está com níveis excelentes de utilização. Com isso, a gente consegue destravar margem, ter mais velocidade para trazer moda para as nossas lojas. A gente também tem os maiores CDs de moda aqui da América Latina, o CD em Guarulhos, ele é todo automatizado. Eu brinco que a gente tem os nossos cabides voadores, porque as roupas elas passam assim voando e elas caem em cada canaleta, é uma loja. Então, a gente tem melhorado também a utilização do CD, tem colocado muita tecnologia aqui, e isso traz mais eficiência, traz mais moda na hora certa. Então, muito do nosso resultado tem a ver com a melhora da Riachuelo, com o crescimento das vendas, esse aumento da margem. Entender um pouco mais, olhando para esse cenário de expansão, porque olhando para o ano passado, vocês chegaram a abrir uma loja da Riachuelo, e a gente sabe que não é fácil abrir uma loja da Riachuelo, existe todo um processo por trás, as lojas geralmente são muito grandes, têm conceitos, e eu queria entender, porque nesse trimestre ainda não foram abertas novas lojas, vocês estão com previsões de expansões, como é que vocês estão olhando para esse cenário para expandir, ou por enquanto, na avaliação de vocês, ainda não é o momento? Não, a gente está bastante otimista com tudo que a gente tem feito, com o mercado tem respondido, e a gente sim tem planos de expansão. O ano passado, a gente também é operador da Carters no Brasil, então ano passado a gente abriu 15 Carters e só uma Riachuelo. Esse ano a gente já volta a acelerar as expansões da Riachuelo. Como você bem falou, a Riachuelo ela é uma loja maior, a gente tem lojas de 2, 3 mil metros quadrados, mais difícil de achar o ponto, uma obra mais complexa, mas a gente este ano está planejando abrir entre 7 e 8 lojas. Isso também vai nos ajudar a manter um crescimento consistente aí ao longo dos próximos anos, porque a gente sabe que a partir da abertura tem uma maturação, e aí o resultado começa a melhorar. Então, e acho que a partir de 26 a gente espera acelerar ainda mais esse número de expansão de lojas para abrir entre 15 e 20 lojas por ano. Perfeito. Eu até queria entender, diante desse cenário que você trouxe para a gente na primeira resposta, se ainda tem cenário, uma expectativa aí de melhora dos processos todos que vocês estão fazendo. Você está aí em torno aí de 2 anos na companhia, e aí eu queria entender um pouco sobre esse Sim. cenário. Como é que vocês têm olhado para o cenário da Riachuelo e como é que vocês têm pensado em melhora dos processos como um todo mesmo? Com todo mundo que eu converso, eu sempre falo muito que a gente está em plena transformação, em evolução, com muito respeito pelo passado, mas também com muitos sonhos para o futuro e sem medo de inovar, de trazer novidades, trazer novos processos.
Eu acho que 2 anos ainda é pouco, a gente já conseguiu resultados muito bons, mas ainda a gente está no meio de processo de transformação. A gente já chegou nesse lucro líquido recorde para o segundo TRI, e o grande sonho agora é que todo ano a gente bata recordes. Essa é a nossa meta. Perfeito. E aí aproveito para te perguntar, diante do cenário que a gente está acompanhando aqui, André, a gente tem visto um cenário de muita oscilação cambial. No primeiro trimestre, principalmente, uma desvalorização bem forte do dólar frente ao real. Agora a gente está tentando entender ainda como é que vai ser esse resultado de um segundo trimestre diante do que a gente está acompanhando, tarifas, a gente viu um real voltando a se desvalorizar. Como é que isso tem impactado, olhando para esse cenário de grande instabilidade externa, olhando para essa oscilação cambial, como é que isso tem impactado aí na empresa? Bom, operar no Brasil é isso. Acho que quando a gente tem algumas crises mundiais, sempre o real é a moeda que mais varia. Então, felizmente ou infelizmente, a gente já se acostumou. Então, no final do ano passado, a gente teve uma grande desvalorização do real. O dólar, em algum momento, chegaram a me falar: dólar a 7 não é mais palavrão. Eu escutei isso no mercado financeiro. Depois a gente vê que as coisas se acalmam e o dólar agora está em 5,50. Então, tem que ter cabeça fria e visão de longo prazo para poder e também estar preparado para essas eventuais flutuações com estratégias para que a gente possa passar por esses momentos de oscilação de forma tranquila. Foi isso que aconteceu ano passado, o dólar subiu, a gente adiantou algumas das nossas importações para pegar um dólar menor, agora o dólar está caindo, então a gente também aumentou a produção nacional conforme o dólar foi subindo, agora a gente vai nesse processo constante de adequação, faz parte do nosso trabalho, da descrição aqui do trabalho todo dia do gestor brasileiro, de ter muita oscilação. Mas faz parte, o Brasil também oferece muitas oportunidades, a gente está muito feliz, muito contente. Acho também as empresas brasileiras elas têm essa capacidade de reação, então é isso também cria o nosso diferencial de poder se adaptar mais rapidamente ao mercado local. Ainda falando sobre mercado local, a gente sabe do impacto de taxa de juros, né? A gente acabou de ver Copom e está repercutindo bastante isso, com perspectiva de que essa taxa de 15% continue aí pelo menos até o fim desse ano. Como é que vocês estão enxergando esse cenário e como que isso pode acabar contribuindo para mesmo os consumidores finais, porque a gente sabe que isso pode pesar no fim do dia lá para quem compra na Riachuelo. Queria entender essa perspectiva de vocês, como é que vocês estão enxergando e levando em consideração também uma desaceleração na economia brasileira que está prevista já e está contratada. Olha, a gente vem numa taxa de juros elevada já há bastante tempo. A gente sabe que isso freia os investimentos no país como um todo, porque a competição com juros é muito difícil. Entretanto, a gente vê que o nosso mercado continua resiliente, o que a gente tem feito para melhorar a experiência, melhorar produto, trazer inovação, o consumidor tem respondido muito bem. Então, mesmo no primeiro semestre, onde já se falava, primeiro se falou que no primeiro TRI a gente vinha com uma desaceleração. Aí depois falaram do segundo TRI, agora a gente tem o melhor segundo TRI da história. Então, a gente continua muito confiante, porque a gente sabe que mesmo com que houverem oscilações econômicas, a gente tem uma estratégia muito sólida, muito consistente, com muito potencial de melhoria e que independente do cenário, a gente vai continuar entregando resultado positivo. Tanto para esse terceiro trimestre, vocês estão com expectativa boa, apesar das oscilações, apesar de todo esse cenário de taxa de juros? Continuamos otimistas, eu acho que entre as nossas inovações que geram aumento de receita e a gestão mais eficiente, que gera aumento, né, no nosso resultado final, na margem, na composição desses números, a gente tem muita alavanca para melhorar o resultado do negócio. Então, a gente acha que o mercado ele oscila, é normal. Se não for no terceiro TRI, pode ser no quarto, no primeiro TRI do ano que vem, pode ser em 27, 28, é normal trabalhar assim, mas a gente tem estratégias que, se houver uma flutuação da demanda, a gente tem como reagir e a gente também trabalha na eficiência e na melhora contínua da margem, que isso ajuda muito a proteger o resultado. Então, essa confiança vem daí, de ter tanta alavanca, de ter tanto potencial de melhorar o resultado, que independente do cenário econômico, a gente vê massa de manobra para isso.
Agora, André, também quero te ouvir sobre concorrentes, né? A gente tem falado já, e não é a primeira vez que a gente conversa sobre cenário de concorrentes no online, que a gente sabe que estão cada vez maiores, estão se expandindo, e agora tem concorrentes chegando lá de fora aqui para o Brasil, a H&M, que a gente está vendo chegar, inclusive com shoppings em locais que já existem, né? No caso, a Riachuelo. Como é que vocês estão enxergando esse movimento nesse momento? Eu acho que o mercado brasileiro de moda, de vestuário, é um mercado de mais de 200 bilhões de reais. E ele ainda é um mercado bastante fragmentado. Nós, por exemplo, a gente tem um share de 3,5% a 4% aqui do mercado. Então, o que eu acho, o que eu falo com o nosso time é que concorrência é boa, concorrência, principalmente concorrência leal. Concorrência desleal não é boa. Concorrência leal ela é muito boa, muito bem-vinda, que a gente vai melhorando, nossos produtos, a nossa experiência, e aí quem faz isso bem ganha share, ganha mercado, e acho que eu vejo uma grande oportunidade de a gente continuar melhorando, continuar desenvolvendo aí nosso portfólio de produtos, continuar trazendo inovação, continuar trazendo isso de forma rápida, assertiva. Então, eu continuo, realmente está difícil de tirar o otimismo de mim aqui. Eu estou muito empolgado com o trabalho do nosso time, da nossa equipe, em trazer inovação, e isso faz com que a gente venha todos os dias aqui, acorde otimista, sente otimistas na reunião. Também é um pouco do que no nível pessoal, é o que nos motiva a estar aqui todos os dias, né? A gente tem que trabalhar com esse otimismo. Mas, assim, já estamos no trimestre, o trimestre tem já mostrado bons resultados, então estou bem contente e otimista aí com o futuro. Maravilha, a gente espera te encontrar já no terceiro trimestre para a gente avaliar o cenário também otimista, viu, André? André Farber, CEO da Riachuelo, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e estou totalmente à disposição. Obrigada, André. Bom trabalho para vocês por aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau.